Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Há 3 meses das eleições, candidatos e eleitores devem ficar atentos às regras e prazos eleitorais. Pequenos empreendedores ganham incentivo extra com a inauguração do Centro de Referência Estadual de Economia Solidária. Divulgado na noite de ontem o resultado final do concurso público da Polícia Militar do Maranhão. E mais uma reportagem especial sobre a produção de cerâmica no município de Rosário. É agora no Portal da Assembleia. Faltando quase 3 meses para as eleições, partidos políticos, pré-candidatos e agentes públicos devem ficar atentos às regras definidas pela Justiça Eleitoral. Entre elas, as condutas vedadas e as que determinam o prazo para a realização das convenções partidárias. Confira a seguir. De acordo com o TRE, os candidatos têm que obedecer às novas regras com relação aos novos prazos dados pela Justiça Eleitoral. A partir de 7 de julho, 3 meses antes das eleições, os agentes públicos, por exemplo, que pretendem se candidatar, não podem mais participar de inaugurações de obras, ou ainda remover, transferir ou exonerar servidor público. Fica proibido também ao agente público, enquanto pré-candidato, promover durante sua gestão a realização de concursos públicos. Precisa ter um pouco mais de atenção, por exemplo. Aí fica sempre aquela dúvida de concurso público, se realiza concurso. Os concursos podem ser realizados porque eles já estão orçados, que já têm dotação orçamentária antes desse período. Eu não posso agora pensar num concurso público ou então convocar pessoas, nomear pessoas nesse momento. Mas aquilo que já vinha sendo pensado, que já tem dotação orçamentária, os concursos podem ser realizados. A nomeação que fica posterior, no próximo mandato, no próximo ano. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e suplentes, deputado federal, deputado estadual ou distrital deverão ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. A partir do dia 20 de julho também não vai ser permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. E se elas forem usadas como pesquisa de intenção de votos, o responsável pela enquete pode ser multado pelo TSE. Todas as pesquisas hoje têm que ser registradas na Justiça Eleitoral, sob pena de multa mínima no percentual de R$53 mil. Isso para aquela pessoa que já divulga, independente da condição financeira. Então é o patamar mínimo. Então, uma enquete com um usuário de uma rede social faça a divulgação, ele pode ser apenado pela Justiça Eleitoral. Os partidos e candidatos devem enviar à Justiça Eleitoral, a partir do dia 25 de julho, dados sobre recursos financeiros recebidos para financiamento de campanha. Isso em até 72 horas após o recebimento dos recursos. Por enquanto, fica proibida qualquer tipo de propaganda eleitoral em rádio, televisão, outdoor e até mesmo nas redes sociais. Segundo o TRE, ela só será permitida a partir do dia 16 de agosto. Neste mês de julho, até a data prevista, será permitido apenas a chamada propaganda intrapartidária, aquela em que as pessoas que pretendem se candidatar podem falar de ideias, projetos e propostas sem pedir voto ao eleitor. Segundo o TRE, o Tribunal e o Ministério Público Eleitoral estão de olho em quem descumprir as regras do calendário determinado pelo Tribunal Superior. É bom ressaltar que o Tribunal Regional Eleitoral já está com sua comissão de propaganda funcionando. Ela já começou a sua efetividade no dia 1º de julho. Então, estamos fiscalizando a questão da propaganda, fiscalizando a propaganda extemporânea, propaganda vedada. O Ministério Público Eleitoral também já tem uma comissão de propaganda funcionando e também vai ser instalada a Comissão de Poder de Polícia. Então, o Tribunal Regional Eleitoral está atuante e está verificando toda a lisura e a legalidade das eleições. Quanto ao eleitor, o TRE alerta que a partir do dia 17 de julho começa o período para solicitar o voto em trânsito, ou seja, quando a pessoa vota fora do seu domicílio eleitoral. Este prazo encerra no dia 23 de agosto. As eleições acontecem no dia 7 de outubro em primeiro turno e no dia 28 de outubro nos casos de segundo turno. Este ano, os eleitores vão eleger presidente da República, governadores, 2/3 do Senado Federal, deputados federais, deputados estaduais ou distritais. Pequenos empreendedores da região metropolitana de São Luís
contam agora com um centro de referência estadual de economia solidária. O local vai abrigar iniciativas comerciais que visam gerar emprego e renda. O Cresol vai funcionar bem no Centro Histórico de São Luís e é o primeiro centro de referência de economia solidária lançado no Maranhão. A iniciativa do governo estadual vai beneficiar produtores rurais e artesãos. Aqui eles vão receber capacitação e orientações para impulsionar a fabricação e venda de produtos fabricados no estado. O resultado esperado é o crescimento da geração de emprego e renda. Com o apoio que nós estamos tendo do governo do estado, acredito que com esse centro nós vamos conseguir expandir, mostrar o trabalho dessas pessoas, que é um trabalho de grande importância para o Maranhão. E agora eles vão ter um lugar com uma estrutura muito boa para mostrar o seu trabalho. Esse vai ser uma incubação dos outros empreendimentos, o qual nós vamos ter agora um local para a gente justamente estar com os produtos, destinados. É uma nova oportunidade que o governo está dando para as mulheres maranhenses, as marisqueiras, as catadeiras de coco, as artesãs, que isso é muito bom para o nosso estado. As atividades do Cresol vão ser coordenadas pela Secretaria Estadual de Trabalho e Economia Solidária. Mais de 800 empreendimentos do tipo existem no Maranhão e vão ser beneficiados com a criação do centro de referência. Eles possam estar melhorando e possam estar se ampliando nas outras frentes de trabalho existentes também, para além do artesanato, para além da agricultura familiar. E mesmo no artesanato e na agricultura familiar, que eles possam melhorar seus produtos, a sua qualidade, ampliar espaço junto aos consumidores e aí possam ter melhor qualidade de vida, claro, melhor renda dentro dos seus princípios, que são os princípios da economia solidária. O deputado estadual Bira do Pindaré participou da inauguração do centro e destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da economia do estado. Fundamental esse espaço porque ele vai propiciar o fortalecimento da autogestão, da economia em rede, do consumo responsável, do consumo comprometido com realmente a sustentabilidade do planeta. De maneira que eu não poderia deixar de reconhecer a importância dessa iniciativa e parabenizar o governo do Maranhão, o governador Flávio Dino, a equipe da secretaria, sobretudo a Nilce Cardoso, que está à frente desse grande trabalho aqui no estado do Maranhão. Ao lado do centro de referência, também foi inaugurado um espaço para a venda de produtos do artesanato e da agricultura familiar. O local passa a funcionar de segunda a sexta em atendimento ao público. Tudo que está em exposição aqui neste espaço será vendido diretamente pelo produtor. Por isso, os produtos serão bem mais baratos do que os encontrados em feiras e mercados de São Luís, em especial aqui do centro histórico da cidade. A ideia é fortalecer a produção, incentivar a geração de emprego e renda e, acima de tudo, incentivar a economia solidária no estado. Nós da economia solidária costumamos chamar de preço justo e solidário, porque ele vem do produtor direto para o consumidor. Como não existe um atravessador no meio para fazer esse intercâmbio, o preço continua o mesmo. O que vem do produtor já é exatamente o preço que vai para o consumidor. Segundo o Ministério da Saúde, a resistência dos pais em vacinar os filhos contra a poliomielite pode aumentar o risco de incidência da doença no país. Aqui no Maranhão, a Superintendência de Vigilância Epidemiológica está tomando medidas para coibir a doença. A repórter Milena Dutra conversou com a superintendente Graça Lírio sobre o assunto. A próxima campanha de vacinação contra a poliomielite acontece de 6 a 31 de agosto em todo o Brasil. Aqui no Maranhão, pelo menos 31 municípios do interior do estado ainda não alcançaram a meta de vacinação. Sobre a doença e sobre a campanha que vai acontecer no próximo mês, eu converso agora com a senhora Graça Lírio, que é superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão. Então, superintendente, com relação à poliomielite, nós temos pelo menos 31 municípios que não alcançaram a meta de vacinação e que precisam fortalecer esse sistema de imunização, não é isso? Sim. 31 municípios do Maranhão ficaram com uma meta muito baixa, abaixo de 50%. Na vacinação de rotina 2017. Então, isso mostra uma fragilidade muito grande da nossa população na proteção contra o vírus da polio. Por isso é importante, sim, que se faça essa campanha em agosto. Agora sim, as vacinas estarão disponíveis. Quando não se alcança essa meta, são muitas mães, pais que deixam de levar as crianças aos postos ou não terminam pelo menos as 3 doses, que é o mínimo de doses que as crianças devem tomar?
Isso é um dos fatores preponderantes. Toda vacina tem um esquema de vacinação que é o necessário para conferir imunidade. No caso da polio, nós precisamos fazer 5 doses na criança até os 4 anos de idade. No primeiro ano de vida, essas crianças têm que tomar 3 doses. No 2º mês, no 4º mês de vida e no 6º mês de vida. Então, acontece muito o abandono do esquema de vacinação. Faz a primeira dose, não volta para tomar a segunda, aí atrasa, volta, vem tomar a segunda, deixa de tomar a terceira dose, e isso compromete a imunidade das pessoas e também a cobertura da vacina. Então, todas as crianças de 1 ano a menor de 5 devem ir aos postos de saúde entre 6 e 31, com dia D, no dia 18, tomar a vacina da gotinha, né? Obrigada, superintendente. A informação foi dada de 6 a 31 de agosto. Acontece a campanha nacional contra a poliomielite. Você que tem criança em casa, é bom vacinar e se proteger. Milena Dutra para a TV Assembleia. Foi divulgado na noite de ontem o resultado final do concurso público da Polícia Militar do Maranhão para os cargos de primeiro-tenente do quadro de oficiais de saúde e soldado do quadro de praça policial. No total, mais de 100 mil pessoas se inscreveram para participar do certame. O concurso, que teve edital publicado em setembro do ano passado, visa o preenchimento de 1.171 vagas para o cargo de soldado e 43 para o cargo de primeiro-tenente do quadro de oficiais de saúde da corporação, além de formação de cadastro de reserva. A listagem com o resultado final pode ser consultada no site cesp.unb.br. A fabricação de objetos de cerâmica é considerada por estudiosos a mais antiga das indústrias de artefatos. Uma arte que até hoje utiliza técnicas rudimentares na confecção de peças de decoração e utensílios domésticos feitos com argila. A equipe da TV Assembleia esteve na cidade de Rosário e preparou uma matéria especial sobre os oleiros, artesãos que trabalham na produção de peças de cerâmicas há quase 40 anos. No município de Rosário, distante cerca de 46 quilômetros de São Luís, ainda é possível ver a produção de uma arte que a cada ano se torna mais difícil de se encontrar. E o ofício é feito em galpões como esse, bastante rústico, de tijolos e madeira. Aqui, a matéria-prima é preparada para a confecção de peças de cerâmica. Os artesãos, ou oleiros, como são chamados quem confecciona objetos em cerâmica, ainda preservam a técnica rudimentar no preparo de cada peça. Um graveto, por exemplo, com uma pequena ripa, se transforma em um artefato que ajuda a unificar o tamanho das peças. Uma faca velha ajuda a modelar os utensílios. Para fazer todas essas peças em cerâmica, os oleiros utilizam ferramentas que também são produzidas por eles. Essa daqui, por exemplo, é uma peça feita de arame e pedaço de antena de TV e serve para decorar jarros e potes. Seu Antônio vive há 38 anos da produção de peças de argila e explica de que forma o instrumento é usado. Olha, ela é simples, ela ainda em estado de secagem, você vai usar uma peça dessa aqui, pode ser com arame ou pode ser com outro tipo de peça. Aí você vai fazer esse recorte nela aqui. Aí fazer isso aqui, só corta de um lado, você vai, né? Aí o outro ao contrário, para fazer toda essa... É uma coisa bem simples. Depende só de criatividade. Só usar a criatividade. Aqui se produz de tudo. Artigos de decoração como jarros, luminárias, utensílios como copos e xícaras e até os famosos filtros de cerâmica, considerados os mais eficazes na filtragem da água. O que é produzido aqui é vendido na capital e em municípios vizinhos. As peças variam de 5 a cerca de R$80 e a cada semana cerca de 150 artefatos são produzidos,
Seu Antônio conta que a oportunidade de trabalhar com argila surgiu quando tinha 18 anos. Olha, foi a oportunidade que eu tive no momento. Foi o que foi me apresentar no momento que eu estava estudando, aí eu não tinha outra profissão, não tinha profissão nenhuma. E eu comecei a trabalhar na olaria com o marido da minha tia, né? Aliás, não foi nem com ele, foi com o sobrinho dele, né? Como ajudante mesmo. E depois de um ano, aí eu comecei a manusear e treinar. Com um ano que eu comecei, eu já sabia fazer alguma coisa. Depois de tantos anos de prática, seu Antônio já transforma facilmente um punhado de argila em uma peça decorativa. Uma das etapas mais delicadas de todo esse processo é a feitura das peças. Aqui, o artesão precisa de habilidade, concentração e muita criatividade. Seu Marinaldo reúne todos esses atributos após mais de 20 anos de manejo da argila. Ele conta que o trabalho é minucioso e, por isso, a atenção deve ser redobrada. Tem que manter a calma aqui na hora que está fazendo aqui, né? Ter o equilíbrio aqui na mão. E a gente faz ela do jeito que a gente tenta fazer da melhor maneira, né? Como foi que o senhor começou a trabalhar com a argila? Aí eu comecei desde quando eu trazia de lá na carroça, de lá do carro, de lá na carroça. Carroceiro. Depois eu comecei a fazer jarrinho. Aí fui subindo e cheguei aqui. Mas no começo é difícil. Agora aqui não, agora vai embora, é fácil de fazer. São várias as etapas a serem seguidas, até que a peça fique pronta para a comercialização. Depois de modelada, é preciso deixar secar, o que pode levar até 4 dias. Depois desse período, a peça vai para a fornalha a uma temperatura que chega a 800 graus. Depois é preciso esfriar para ficar no ponto de receber os detalhes, como pintura e acabamento. Todo esse processo é manual e requer técnica, prática e atenção. Seu Antônio teme que, com o passar dos anos, a profissão desapareça por falta de interesse das pessoas mais jovens em aprender o ofício. Está preocupante porque nós não temos, hoje, devido à modernidade, muitos jovens não se preocupam mais em aprender a fazer o artesanato, trabalhar. Mas se depender de Alberto, a arte de trabalhar com argila ainda deve perdurar. Aos 30 anos, ele aproveita a oportunidade de aprender a arte de fazer cerâmica. O preparo e o manuseio da argila é feito desde as 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Depois de 2 anos de serviço, ele já modela pequenas peças e quer se aprimorar cada vez mais. O momento é o que a gente tem que agradecer, né? Tem que agradecer pelo que tem. Tu acha que vai continuar, que pode continuar, já passando para essa parte de modelagem, quer se especializar, como é que é? Sim, eu pretendo sim. Meu patrão, ele me dá muita oportunidade de aprender, eu tenho livre acesso para fazer o que eu quiser e eu pretendo continuar assim. A arte manual da produção de cerâmicas com técnicas artesanais exige habilidade, mas eu não poderia deixar passar a oportunidade de tentar produzir um vaso. E olha, até que eu não me saí mal. A arte da produção de artefatos a partir da argila queimada é, antes de tudo, um dom. Todo o processo manual garante que cada peça seja única, moldada por dedos que falam através do côncavo das peças, que só se rendem com a arte finalizada. Seu Marinaldo, que deixou de ser carroceiro para se transformar em artesão, simplifica em poucas palavras o que é tirar sustento diário através da argila. Para mim é um prazer trabalhar aqui, eu gosto demais mesmo. Quero que amar mesmo. Às vezes os meninos saem aqui, eu vou de calção do jeito que eu estou aqui, eu ando na rua, no rosário todo e tal. É o meu prazer, é o meu serviço. Quem quiser falar, que fale. Mas eu amo. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje e toda a nossa programação, basta acessar o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e um bom jogo.